Civilizações antigas não falavam de gigantes por metáfora. Elas descreviam algo real. Estruturas grandes demais para a capacidade técnica atribuída àquelas sociedades. Blocos de pedra com dezenas ou centenas de toneladas, cortados com precisão milimétrica, transportados por distâncias absurdas e encaixados sem argamassa. Há sítios arqueológicos inteiros que desafiam qualquer explicação convencional. Não por falta de teoria, mas porque nenhuma delas se sustenta quando confrontada com a realidade física. Não se trata apenas de força humana ou engenhosidade primitiva. Trata-se de algo fora da curva, algo que não se encaixa ao redor do mundo. Povos que jamais tiveram contato entre si relatam os mesmos seres, não com os mesmos nomes, mas com as mesmas características: altura anormal, força descomunal, inteligência superior, origem não totalmente humana. Na Mesopotâmia, eles eram conhecidos como os Anunnaki. Na Grécia, como os Titãs. Entre os cananeus, como os Refaíns. Nas Américas, há relatos de gigantes entre os povos nativos, muito antes da chegada dos europeus. Culturas isoladas, continentes separados, narrativas que se repetem com detalhes perturbadoramente semelhantes. Durante séculos, a explicação padrão foi simples: mito, alegoria, metáfora religiosa. Mas esse argumento começa a ruir quando o padrão se repete vezes demais. Mitos costumam variar, distorcer, evoluir de forma caótica. Aqui acontece o oposto. As descrições permanecem consistentes. Sempre seres que descem do céu. Sempre um período de convivência com humanos. Sempre um salto abrupto no conhecimento da humanidade. Sempre um colapso logo depois. Há registros históricos e arqueológicos de ossadas humanas fora do padrão anatômico conhecido. Crânios alongados, fêmures desproporcionais, estruturas ósseas que não correspondem a nenhuma variação genética humana documentada. Muitos desses achados foram registrados oficialmente nos séculos XIX e início do XX. Jornais da época noticiaram, museus catalogaram, pesquisadores documentaram, e então, silenciosamente, esses registros começaram a desaparecer. Ossadas sumiram, relatórios foram retirados de arquivos, fotografias deixaram de existir, e o assunto passou a ser tratado como fraude ou lenda urbana. O que quase ninguém questiona é por quê. Por que o apagar? Por que o esconder? Se fosse apenas erro científico, bastaria corrigir. Mas quando a reação é o apagamento completo, a hipótese de que algo não deveria ser conhecido se torna muito mais plausível. Existe um conjunto de textos antigos que descrevem, de forma direta, que seres não humanos interagiram fisicamente com humanos, não como deuses distantes, mas como entidades presentes. Esses textos afirmam que esses seres se misturaram à humanidade, gerando descendentes. Descendentes que não eram completamente humanos, nem completamente outra coisa. Eles ficaram conhecidos como Nefelins. Esses relatos não surgem isoladamente. Eles aparecem acompanhados de descrições de avanços tecnológicos súbitos. Metalurgia avançada surgindo sem evolução gradual. Conhecimento astronômico preciso demais para a época. Construções alinhadas com estrelas específicas. Calendários complexos. Mapas do mundo impossíveis de serem feitos sem visão aérea. É como se a humanidade tivesse recebido um pacote de conhecimento pronto, sem passar pelo processo natural de descoberta. Esse conhecimento não veio sem custo. Textos antigos descrevem um período de extrema violência, guerras em escala nunca vista, dominação de populações inteiras, escravidão sistemática, um mundo onde os humanos comuns deixaram de ser protagonistas da própria história, onde algo diferente passou a governar. Então vem o evento que aparece em praticamente todas as culturas antigas, um grande cataclismo, uma destruição em escala global, um reset, um fim de era, não apenas uma punição moral, mas uma interrupção deliberada de algo que estava fugindo do controle. O mundo foi limpo, reiniciado, pelo menos em teoria. Porque os relatos não param. Após esse evento, gigantes voltam a aparecer, menores do que antes, mas ainda diferentes. Reis descritos como impossíveis, guerreiros que enfrentavam exércitos sozinhos, clãs inteiros temidos, não apenas pela força, mas pelo conhecimento estratégico. Esses seres passam a ser eliminados sistematicamente, como se houvesse uma ordem clara para erradicar aquela linhagem. Com o passar dos séculos, algo muda. As descrições físicas diminuem. Os gigantes deixam de ser gigantes visíveis, mas o padrão permanece. Pessoas fora do comum continuam surgindo,
indivíduos que parecem nascer sabendo, que compreendem sistemas complexos intuitivamente, que enxergam conexões onde ninguém mais vê, pessoas que surgem, mudam o rumo da humanidade e depois desaparecem. Ao longo da história, essas figuras se repetem, homens à frente de seu tempo em séculos, conhecimentos que não deveriam existir naquela época, ideias que parecem surgir do nada e, quase sempre, um final estranho, morto e misterioso, trabalhos confiscados, reputação destruída ou simplesmente o esquecimento forçado. Isso não é prova isolada, é padrão histórico. A hipótese mais perturbadora não é que os nefelins existiram no passado, é que eles nunca deixaram de existir, apenas aprenderam a se esconder. Com gerações de cruzamentos, a aparência se tornou humana, o tamanho se normalizou, mas algo permaneceu, um resquício, um marcador, uma capacidade cognitiva fora da curva. Hoje, você não reconheceria um descendente desses seres pela aparência. Ele se pareceria com qualquer pessoa, mas certas coisas chamariam atenção. Aprendizado rápido demais, força física acima do normal sem treino proporcional, capacidade de entender tecnologia complexa intuitivamente, sensação constante de não pertencimento, como se estivesse deslocado neste mundo. Há pessoas assim. Hoje, elas não se veem como especiais, apenas diferentes. Algumas sabem que há algo errado, outras ignoram, e algumas sabem exatamente o que são, sabem de onde vêm, sabem o que carregam. E há algo ainda mais inquietante. Quando alguém começa a investigar demais, quando começa a conectar padrões históricos, quando percebe que as mesmas estruturas, os mesmos símbolos, os mesmos conhecimentos aparecem repetidamente ao longo dos séculos, algo acontece. Essas pessoas somem, ou são desacreditadas, ou simplesmente desaparecem da narrativa oficial. Arquivos são fechados, conteúdos são classificados, pesquisadores perdem financiamento, assuntos viram tabu, não por falta de evidência, mas por excesso de risco. Se essas linhagens ainda existem, então a história humana nunca foi totalmente nossa. Sempre houve algo nos observando, influenciando, ajustando o curso quando necessário, não como deuses benevolentes, nem como monstros explícitos, mas como administradores silenciosos. Talvez você já tenha encontrado alguém assim, alguém que parecia entender o mundo rápido demais, alguém que parecia sempre alguns passos à frente, alguém cuja presença causava desconforto, mesmo sem motivo claro, e talvez o mais perigoso não seja a existência deles, mas o fato de que, ao entender demais, você também passa a ser observado, porque certas verdades não foram enterradas por acaso, elas foram escondidas para continuar funcionando.